Salve galerinha, eu me chamo Calisson, sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje eu vou estar fazendo um vídeo rápido aí, mais para explicar, né? Porque algumas pessoas me perguntaram como é que fazia para abrir atividade aqui em Portugal. Então eu vou estar fazendo esse vídeo rápido e simples mesmo, direto ao ponto, para a pessoa saber como que ela vai abrir atividade, o que é que ela precisa para abrir atividade e se é pago ou não, e etc. Eu vou estar falando nesse vídeo. Como alguns de vocês sabem, né? Quando a gente chegou aqui em Portugal, a minha intenção era trabalhar com entregas. Então eu cheguei aqui, eu consegui a moto com um amigo nosso que conseguiu pra gente, ele conseguiu a moto, conseguiu uma conta, e aí a gente abriu a atividade. Porém, um pouco eu não consegui trabalhar com isso, né, porque a cidade é pequena e a conta era nova, então não deu muito certo, mas eu abri a atividade, então por isso que eu vou estar contando pra vocês como é que foi. Bom, existem duas formas de você abrir atividade, que é a online e a presencial. Eu vou estar falando aqui da presencial, que foi a forma que eu abri a minha atividade. É uma coisa muito simples, né? Você precisa basicamente aí do NIF, NIS, atestado de morada. Atestado de morada é meio complicado, porque assim, se você está aqui, está morando num quarto, provavelmente você não tem contrato, né? Porque você está morando num quarto. Se você tiver um contrato e ele não tiver registrado nas finanças, que foi o nosso caso, que aconteceu com a gente, o nosso contrato a gente tinha, mas ele não é registrado nas finanças. Quando não está registrado é porque a proprietária ela não quer pagar imposto sobre aquele contrato que ela te deu, ou seja, você está fazendo um pagamento para ela e ela não está declarando o imposto de renda. Tipo isso, ela não está pagando o imposto que era para ela pagar sobre o arrendamento. É meio complicado de você conseguir essa parte, abrir a atividade desse contrato quando ele não está registrado nas finanças ou quando você não tem, né? Porque você precisa de um atestado de morada, de algo que comprove o seu endereço que você mora aqui em Portugal. Uma solução que você pode fazer você pode fazer um plano de internet, que eu não sabia que era válido, né? Para usar como seu atestado de morada, caso você não tenha. Faz um plano de internet, você vai ali, por exemplo, vai na Mel ou na Nós, ou sei lá, em qualquer uma, abre lá um plano de internet o mais barato que tiver. Nesse contrato vai ter lá o seu endereço, dizendo onde você mora, o CEP, que é o endereço que você vai falar para a pessoa. E com esse contrato, com esse endereço que está no contrato, você pode usar para comprovar como se fosse o seu comprovativo de morada, tipo isso, como se fosse o atestado de morada. Então, beleza, conseguindo isso é muito simples. O que é que você vai precisar? NIF, NIS, o atestado de morada, caso você não tenha, faz um plano aí de internet, o mais barato que tiver, o mais básico mesmo, só para você ter algo que comprove seu endereço. E você vai precisar do IBAN, então também um passo complicado aí você ter esse IBAN, porque você tem que ter uma conta no banco. E como que você vai ter uma conta no banco se você acabou de chegar e não tem contrato de trabalho, não tem nada aberto, como é que você vai conseguir uma conta no banco? E aí que entra o outro ponto que é um pouco complicado. As pessoas não sabem disso, né? Quando eu cheguei aqui, que precisa do IBAN para abrir atividade. Eu também não sabia, eu fui descobrir quando eu cheguei aqui. Nunca tinha ouvido ninguém falar. Então você vai ter que abrir sua conta no banco para você conseguir abrir atividade. Como é que foi o nosso caso? Eu vou contar. A gente foi até o banco, né? Que foi até o mais próximo que tinha. O nosso era o Agrícola, que era o que tinha na cidade que a gente estava. A gente foi no Banco Agrícola e aí falamos para ele que a gente queria abrir conta no banco. E aí ele perguntou se a gente tinha contrato. Que ele falou que só podia abrir conta com contrato, quem tem contrato de trabalho. E a gente falou que não tinha, a gente queria abrir atividade. Aí ele falou que ele ia abrir uma exceção pra gente por conta de a gente querer abrir atividade. Então, o que é que ele falou? Ele falou, olha, para vocês abrirem atividade, vocês vão precisar de um IBAN. Então, a gente não poderia abrir conta para vocês, né? Porque vocês não podem ter conta ainda, vocês estão, tipo, como turista, vamos supor. A gente já tinha o NIF, o NIS e o atestado de morada que a gente conseguiu. O atestado de morada, a gente conseguiu pegar ainda, o contrato que a gente tinha não estava registrado, mas na junta da freguesia, quando você vai na junta da freguesia da cidade que você está morando, você consegue pegar o atestado de morada. Pelo menos isso você consegue com esse contrato, mas é só o que você consegue fazer. De resto, você não vai conseguir para muita coisa, não. Então, com o contrato que a gente tinha, a gente foi lá na junta da freguesia e pegou o atestado de morada. Então, a gente tinha aí o NIF, NIS, atestado de morada, faltando o IBAN. Então, a gente foi lá e falou para ele, e ele falou, olha, eu vou fazer assim, eu vou abrir aqui a conta de vocês e ela vai ficar em stand-by, tipo como se tivesse parado, eu acho que é tipo isso. E aí, vocês vão lá, vão pegar esse IBAN que eu vou dar para vocês, e vocês vão abrir a atividade de vocês. Aí, quando vocês abrirem a atividade, vocês vão voltar aqui e aí a gente vai trocar o status da conta de vocês. Que ele fez assim, tipo, uma conta pra gente como se a gente não estivesse trabalhando. Mas aí quando a gente fosse lá, abrir essa atividade, a gente ia voltar com ele com a atividade aberta e ele ia trocar dizendo que a gente era autônomo e que tinha atividade aberta, era isso. Beleza, ele conseguiu abrir pra gente, deu lá o IBAN pra gente no papel, tudo certinho, então a gente já tinha todos os documentos que precisava. E aí que entrou outra coisa que eu também não sabia, que para abrir atividade aqui você vai precisar de um representante fiscal, que é a mesma coisa do NIF, quando você vai fazer seu NIF, você precisa de um representante fiscal. Então,
para abrir atividade, você também precisa de um representante. Eu não sabia disso. Aí o que aconteceu? A gente ia ter que pagar mais 45 euros, que foi o valor que a gente pagou no NIF, a gente ia pagar por mesma pessoa para abrir a nossa atividade. Porém, o nosso amigo que ajudou a gente quando a gente chegou, esse que alugou a moto e tal e tudo, a residência dele chegou e ele abriu a atividade, ele já tinha atividade aberta, então ele pode ser o representante, porque aqui uma pessoa que tem a residência, para ela ser representante, ela tem que ter atividade aberta nas finanças. Então ele tinha atividade aberta, porque também ele chegou com essa intenção de trabalhar com entrega aqui. E aí ele falou assim, eu posso ser o representante de vocês, para vocês abrirem aí e tal, para ajudar. Então ele quebrou quebrou uma árvore aí para nós, né? Porque a gente não precisou desembolsar aí mais 90 euros, que seria eu e a Marcela que ia abrir. Então a gente deu uma economizada boa aí com ele ajudando a gente, porque, né, acabou de chegar e 90 euros assim, 90 euros de novo é meio complicado, que era do NIF da atividade. E aí ele foi lá, a gente chegou lá, aí aconteceu aquela situação que eu falei para vocês do contrato que não estava registrado, ele não era válido, então a moça falou que não estava registrado, então não valia de nada aquele contrato. Então o que serviu foi o atestado de morada, porque a gente tinha conseguido tirar. E aí vamos lá, NIF, atestado de morada e a conta, né, o IBAN que tinha que ter, e conseguimos abrir a atividade. Ele só assinou lá como nosso representante e deu tudo certo. Aí beleza, a gente abriu a atividade, eu abri como prestador de serviço e a Marcela abriu como confeiteira, eu acho, se eu não me engano. Porque eu ia trabalhar com entrega, né? A Marcela, a gente não sabia o que ia fazer direito, porque as entregas não estavam dando certo. Mas a gente foi lá e abriu a atividade nós dois. Até porque pra gente dar entrada na manifestação, caso a gente não conseguisse um emprego, né? Porque já tava passando o tempo, já tinha passado acho que um mês e a gente não tinha conseguido emprego ainda, então qualquer coisa a gente ia dar entrada na manifestação de interesse pela atividade aberta. Então é isso, essa foi a nossa experiência de como a gente abriu a nossa atividade e o que é que você precisa para abrir. É muito simples, é uma coisa muito rápida, a gente só chegou lá, ela disse que tinha que agendar, mas ela ia abrir para nós assim mesmo, mas acho que depende muito de cada um. Você chega lá e fala que quer abrir atividade, se você tiver com seu representante lá, acho que consegue sim abrir numa boa. Então é isso, a gente conseguiu abrir a atividade, deu tudo certo, até agora ainda estou com a minha atividade aberta como prestador de serviço, porque você pode trabalhar em diversas áreas como prestador de serviço, né? Por exemplo, eu sou barbeiro, agora estou trabalhando na minha área de barbearia, e com atividade aberta. Então, quando eu for receber, só eu emitir o recibo e normal, de boa. A Marcela conseguiu o emprego, então a gente tem que fechar a atividade dela, né, para não ficar a atividade aberta e o emprego lá. Apesar de o primeiro ano ser isento de imposto, de pagar de renda, essas coisas daqui, mas é bom a gente fechar, né, que é para depois não dar problema. Se ela já está com contrato, então tá tranquilo agora. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenha ficado claro aí para vocês entenderem bem como é que a gente conseguiu abrir a atividade. E é isso. Deixa o like, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram para acompanhar. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou!